Muito bem, vamos lá, seguimos. Olha, eu não vou citar nomes aqui, certo? Mas já tinha político aqui no estado comemorando, fazendo festa com a questão da mini-reforma eleitoral. É verdade. Por quê? Porque essa mini-reforma eleitoral, ela vai permitir que pessoas que estejam fora do jogo eleitoral, fora da desculpa, por conta de decisões judiciais, possam, o pagamento de pena, né? Decisões judiciais impedindo que no momento seja candidato, ou até a próxima eleição, ou até a outra, como queira. Então, fora para né? cumprir as regras. Exatamente. Então, essa mini-reforma, em tese, permite, né, que quem está fora possa concorrer. Né? Quem tenha sido deixado de lado possa concorrer. Só que agora, o Pacheco descartou rapidez na votação da mini-reforma eleitoral. Jogou uma água fria aí em quem estava soltando foguete. Roda aí, por favor. A questão da reforma eleitoral também foi objeto de discussão na reunião de líderes. O que eu disse é que o Senado tem hoje, sob sua responsabilidade, a discussão do Código Eleitoral, está na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do senador Marcelo Castro, e a Câmara faz agora uma nova reforma, novos institutos, né, sendo discutidos na Câmara, e o que me cabe como presidente, assim que essa matéria chegar ao Senado Federal, eu vou despachar a Comissão de Constituição e Justiça para que seja apensado aquilo que já existe nessa mesma matéria, que é o Código Eleitoral. Isso é o razoável de ser feito, e disse aos líderes que eles fiquem muito à vontade para fazer as ponderações ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, ao relator, senador Marcelo Castro, para que se tenha, então, um encaminhamento dessa matéria. O que eu posso dizer é que nós temos que realizar nosso trabalho, é algo complexo, é um código eleitoral inteiro. Então, nós temos que avaliar se é possível fazer isso em 2 semanas ou não. De qualquer forma, nós não podemos produzir uma legislação na pressa, né? Qualquer que seja ela, e especialmente uma legislação dessa natureza. Mas vamos avaliar, assim que chegar da Câmara dos Deputados, eu vou fazer esse despacho para a Comissão de Constituição e Justiça e nós vamos identificar se o todo ou se parte pode ser já discutido dentro desse mês de setembro, para se observar a anualidade da regra eleitoral e já servir para a eleição de 2024. Muito bem. Alexandre, vou começar com você, prestando atenção atentamente a essa fala do Rodrigo Pacheco. Me parece bastante sensato essa parte da fala dele, que ele diz que isso não se pode fazer da noite para o dia, tem que se fazer uma análise, né? Não pode ser assim de sopetão, né? Ao mesmo tempo que você observou enquanto eu estava falando que se o cara está fora do jogo é porque alguma coisa ele fez e aí sofreu a sanção, né? Fica à vontade para o seu comentário. Pois é, Cícero. Eu até comentei na minha intervenção anterior, parece que o Rodrigo Pacheco acordou, né? Parece que não quer mais dormir, que nem aqueles ursos que hibernam num período e no outro estão acordados. Urso polar, Eu acho que ele está certo. Você foi feliz no seu comentário, na sua palavra. Sensatez. Eu acho que é isso mesmo. Um tema com essa importância, com essa relevância, não pode ser aprovado às pressas. Primeiro, que se algumas pessoas saíram do jogo político, foi por culpa dessas mesmas pessoas que transgrediram as leis vigentes. Aí do nada você vai lá, muda a lei para beneficiar. Quer dizer, a classe política já tem um conceito péssimo. Nós vimos uma pesquisa que é 16% só que aprova. Aliás, eu queria saber quem é os 16%, né? Família. Deve ser, não sei. Não quero ser injusto porque eu não tenho os dados, mas é impressionante. Agora, tem um outro lado também, Cícero. Você lembra que o Lira estava trancando lá algumas pautas? O que aconteceu? Ganhou o direito de indicar ministros, o Centrão pegou o ministério daqui, lá e acolá. Será que não é o mesmo jogo que ele está fazendo? Não sei, né? Política, tudo é possível. E nada também. Né? E só para passar a informação, o Arnaldo falou da lei da Maria da Penha, é do ano de 2006, Arnaldo. Portanto, tem pouco mais, se eu não estou equivocado, de agosto ou novembro. Se for agosto, tem 17 anos. Se for novembro, vai fazer 17 anos daqui 2 meses, tá? Embora, né, Alexandre, a gente saiba que na política, nem vou citar lá no Congresso, mas na política tem uma coisa muito conhecida chamada conveniência, né? Exatamente. Às vezes a população reclama, mas se sabe que a pessoa é desonesta.
Sabe que a pessoa é mau caráter? Vai lá e vota nele, quer reclamar o quê depois? Quer reclamar o quê? Nós temos o segundo congresso mais caro do mundo. E um detalhe, não somos a segunda economia do mundo. Então alguma coisa está errada. E o resultado a gente está vendo aí. Muito bem, Arnaldo, nosso brilhante jurista, cozinheiro ou cozinheiro jurista, como queira, né? Eu sei lá. Arnaldo, se mais alguém sentar no colinho, aí resolve, né? Eu disse, você testemunha, todos os telespectadores são testemunha que eu não dava um ano e dizia que estaria todo mundo no colinho do papai. Falei ou não falei? Falou. Isso é verdade. Aliás, tudo que eu tenho dito aqui está acontecendo. Eu disse que não é mandinar, não. Isso é experiência. Não, mas só não vai fazer que nenhum cidadão que toda semana ele põe nas redes sociais. Não sou Mandinar, não sou Nostradamus, não sou David Copperfield, não sou R. Rondini, mas vou dizer que tem um camarada que a gente conhece aí que toda semana faz isso, né? É o professor Herbert? Não sei. Eu sei que tá falando. Não, porque eu também não sou esse tipo de gente. Ah, então tá bom. Eu sou... Mas eu a gente tem que rir. O programa hoje aqui está leve, está tranquilo. Eu sigo na esteira, digo, o professor Alexandre falou. Um congresso com 16% de aprovação só pode ser os torcedores, os cabos eleitorais ou os familiares. O restante da população, né, atirou no que viu e acertou no que não viu. Esse congresso é péssimo. Essa mini-reforma, o Cícero falou, ela possibilita que várias pessoas, inclusive daqueles que foram caçados por crime de corrupção, malversação de dinheiro público, apropriação indébita de dinheiro público através das firmas que era de familiares e que dizem, mas prestou o serviço direitinho, mas é proibido. Por quê? Porque macula o processo de licitação e só as firmas da família que ganham. Aí nego fala, mas a obra foi concluída. Claro. E desestimula outras pessoas a entrarem, porque quando só as empresas da sua família ganham, se outra ganhar, quando chega o cara não te paga. Ele não te paga, ele faz você desistir de qualquer jeito, não concordo. Nós tivemos um ex-governador aqui que era assim, que estava comemorando porque se passar a mini-reforma, ele volta e quer entrar de novo no jogo político. E essas coisas têm que ser vistas. E, recentemente, Cícero e Chico. Chico tem acompanhado muito o periplo dos prefeitos do interior que vieram para fazer o refaz. Esse mesmo mundo que eu estou falando, e não vou citar nome, esteve na Assembleia tentando pressionar deputados para votar contra o apoio aos municípios. Sim, e foi vencido por 22-2. Se não é a liderança do prefeito da capital, doutor Hildo, que hoje é presidente da ARON, talvez esse não tinha passado esse socorro para os municípios, porque o camarada joga contra lá no tudo quanto pior melhor, porque não quer que surja nova liderança para que eles possam voltar para o poder. Essa é a tônica do tipo de política que nós temos. A política do atraso em Rondônia. Agora, quiçá do Brasil. Essa votação da mini-reforma, ela é um retrocesso. Eu penso assim, é um retrocesso. Ao invés de tentarmos melhorar, igual o Cícero, foi o Cícero que falou, e o professor, combater a corrupção, esse congresso aí está voltando a toque de caixa e numa rapidez tão grande, certo? E aí entra direita, esquerda, torto, o diabo, todo mundo votando. Sabe por quê? Porque, infelizmente, a bandidagem na política, ela é generalizada. E aí não precisa de lado. Está errado. Tem que reformar para melhor. Agora, mini-reforma, para mim, Chico, professor Alexandre, isso chama-se mini-deforma. Chico Holanda, sua vez, por favor. Bem, eu sou um crítico muito do Pleno Senado, mas tem dois temas aqui que eu tenho que elogiar o seu posicionamento. Um é a reforma tributária, que da mesma maneira que atropelaram na Câmara, eles queriam fazer o Senado. Tá? Aí agora também vou no pensamento do Arnaldo.
ou foi do Porto aqui, será que também tem a mesma causa que aconteceu na Câmara, que hoje estão indicando ministro e tudo mais? Espero que não. Porque a do Senado, ele chega lá também, lembro que o Haddad lá, o ministro da Fazenda, assim que saiu para lá, ele foi pessoalmente lá em cima do presidente do Senado, tentando que também votasse rapidamente. E não aconteceu isso. O presidente falou, opa, aqui é diferente, nós vamos debater. Eu digo isso até porque o relator hoje é da Amazônia, um senador da Amazônia aqui, e eu faço parte da Pan-Amazônia, na qual todo o estado do norte do Brasil, dos grandes empresários, e que a gente vem discutindo esse tema em reuniões, onde o presidente atualmente, inclusive, é de Rondônia, que é o Adélio Barafal. E esse é o tema também que queria chegar lá no Senado e passar rapidamente, como o Arnaldo falou, tá? Muito sonho de muitos políticos que achavam que ia estar livre, tá? Não vão estar. Porque isso aí é como o Arnaldo falou, isso eu concordo com o Arnaldo. É para ajustar a vida daqueles que fizeram errado, tá? Porque senão eles não estavam inelegíveis e querem voltar de qualquer jeito ao poder. Ô Chico, só um minutinho. Sabe o que eu acho mais interessante? É que eles votaram o troço de uma maneira tão rápida que eles chegaram a prejudicar até Bolsonaro, você lembra? Eles iam aumentar a questão. Quando eles viram a barrigada que teve, com o negócio já votado e tudo, eles desvotaram, mas não votaram novamente. Sabe o que vai ocorrer se acontecer um troço desse? Vai pegar, certo, uma ação direta de inconstitucionalidade, vai transformar em constitucional. O Supremo vai continuar legislando, dado o grande número de ação que vai entrar. Infelizmente isso. Bem, Cícero, é o meu pensamento, meu posicionamento, e realmente está de parabéns o presidente do Senado, que eu sou muito crítico dele, mas esses dois temas, esses dois projetos de leis que está lá, é necessário que haja discussão maior para que a sociedade não saia perdendo. Herbert Lins, por favor. Ô Cícero, bem, quando eu escrevi minha dissertação de mestrado sobre poder político local e a territorialidade no voto nas eleições municipais de Porto Velho, com um recorte de 2008 a 2012, na minha dissertação, e está disponível na Biblioteca Nacional do TSE, tá? Então, tanto online como físico, e também está disponível no repositório da Uni. Vocês que estão em casa assistindo, se tiver curiosidade, podem assistir. Nessa minha dissertação, eu falo que a legislação eleitoral brasileira ela é causuística. Ela é causuística, Chico Holanda. Ela é causuística, Alexandre Porto e Arnaldo Lourenço, e quem está em casa nos assistindo. Você usou um termo perfeito. Por que ela é causuística? Você já, eleitor, percebeu que todo ano pré-eleitoral, ou seja, um ano antes que antecede a eleição, a classe política no Congresso Nacional muda as regras. Mas muda as regras para quê? Para perpetuá-los no poder. Tanto eles como os grupos políticos deles. Eles não estão pensando em quem tá na fila da UPA nesse momento, precisando de médico e atendimento médico. Eles não estão pensando em quem precisa pegar transporte coletivo para chegar ao trabalho. Eles não estão pensando nas endemias e epidemias que surgem por falta de saneamento básico. Eles não estão pensando nas compras exageradas com os recursos da educação e saúde. Não estão pensando nisso. Compras exageradas para gerar propina, corrupção. Eles não estão pensando nisso. Na minha dissertação do mestrado, eu falo que é preciso fazer um código eleitoral. Esse código tem que ser debatido com a sociedade brasileira, encontrar um caminho para ter uma legislação eleitoral rígida e que não precise ter, né, essas mudanças em todo ano pré-eleitoral, que é um movimento causuístico, que é para permanecer essa classe política no poder e seus grupos políticos regionalizados e também na escala local, ou seja, no Congresso Nacional, a nível nacional, nos estados e municípios. Então, cabe a você, eleitor, a decidir o que é melhor. E nós que votamos conscientemente e escolhemos os melhores, pagamos o mesmo preço daquele que vende o seu voto no dia da eleição.
não vota com quem realmente tem compromisso com políticas públicas voltadas para emancipar o cidadão e promover o bem comum. Então, cabe a você que está em casa nos assistindo, pensar, refletir e ficar com essa mensagem de reflexão.